título desse painel é Desafios da Cibersegurança no Brasil e a Importância da Colaboração no Setor. Nós contamos com o Shoa, que é o nosso moderador. E para esse painel eu convido o Anquises Moraes, do C6, o Renato Opsi-Blum e a Carolina Bosa. Tudo bom? Na hora. Da Ford Rock. Nossa, que susto, cara. Eu ia perguntar para ele se alguém adivinhava quem é o advogado. Na hora que eu entrar no estacionamento assim, o carro entrou na frente, acabou lá. Aí foi e tal. Plano B. Não, chegou na hora. Só nem ter sentado. Todo mundo se conhece, né? Vocês já viram que de longa data. Gente, vamos lá, vamos começar esse painel, tá? Eu quero primeiro agradecer a vocês, é uma honra estar moderando esse painel com especialistas como esse, né? Como eu disse, eu não sou especialista, o que é bom, né? Porque eu tenho uma visão um pouco diferente. Mas eu vou falar, a gente tem aqui, para mim, 3 visões muito importantes do que a gente está falando aqui. Primeiro, o Anquis, do C6 Bank, que é, para mim, quem vive o fronte da guerra, né? Responsável por Threat Intel, inteligência, vai falar um pouco sobre o que é viver na guerra, né, Anquis? A Carol, para mim, representa quem dá as armas aqui para o Anquis, para essa guerra, né? Como a Cisco, a Ford Rock, né? Vai falar um pouco sobre qual que é a atividade da Ford Rock, que vocês estão fazendo, mas, de novo, estamos aí entregando armas para o Anquis. E o Renato vai falar um pouco sobre essa visão das regras dessa guerra, que infelizmente só valem para nós, não vale para o outro lado, que não segue regra nenhuma, né? Quem tem uma LGPD para estar de olho somos só nós, mas vai falar um pouco sobre isso, que para mim é uma visão um pouco da regulação, né? Das regras, dos guardrails que a gente tem que enfrentar aí dia após dia. Então, de novo, muito obrigado. Para começar esse bate-papo, e é um bate-papo muito informal, tá, pessoal? Eu queria saber o seguinte, para falar de segurança cibernética, obviamente o que a gente mais tem é desafios, né? Esse painel é um painel sobre desafios e colaboração. Para começar, rapidinho, de tantos desafios, na opinião de vocês, qual é o maior? Eu sei que tem vários, mas pensa aí o maior. Anquis, fala para mim, na sua opinião, o maior desafio que o Brasil enfrenta no setor de segurança cibernética. Opa, boa. Alô? Tá funcionando? Oi, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Parabéns pela iniciativa aí. Obrigado aí, galera de casa, né? Galera aqui do auditório também. Putz, que nem você falou, né? São muitos desafios. Até é difícil escolher só um, né? Eu vou falar 2, tá? Muito rápido. Então, eu vou falar um. Eu acho que hoje em dia, para as empresas, pensando do ponto de vista das empresas, é a grande discrepância que existe hoje entre os atacantes, né? A capacidade de cyberataque dos cybercriminosos versus a nossa capacidade de defesa, né? A grande evolução dos ransomwares, né, que são aqueles tipos de malware, né, que invade a máquina e sequestra os dados, sequestra a empresa inteira, né? A grande evolução que teve nos últimos 2, 3 anos aumentou muito a régua, né? Então, assim, a complexidade do ataque, ao mesmo tempo a facilidade que eles têm de atacar as empresas e o grande impacto que eles conseguem causar na empresa assim, de imediato, elevou muita régua. E as empresas, em geral, elas têm dificuldade de ter ferramentas e profissionais de segurança para conseguir se defender. A gente fala muito que o ideal é fazer pelo menos o arroz com feijão bem feito em termos de cibersegurança, as medidas básicas de proteção, mas muitas vezes, mesmo com arroz com feijão, a empresa não consegue ter um nível de proteção e resposta adequado caso o incidente aconteça, né? Então, acho que do ponto de vista de empresa, esse é o principal desafio. E do ponto de vista do usuário, o maior desafio é proteger o usuário dele mesmo. Porque hoje o que a gente vê em termos de cybercrime e fraude cibernética, a grande maioria, inclusive tem estatística da Febraban que fala que 80% das fraudes acontecem pela famosa engenharia social, que é quando o criminoso manipula a vítima a fazer alguma coisa. Manipula uma senhorinha de idade a transferir dinheiro pensando que está transferindo para a filha via, né, que está conversando no WhatsApp, na verdade é o criminoso, e diversos outros golpes aí. Tá bom, vamos falar sobre isso. Carol, na sua opinião. Oi.
Alô, todo mundo me ouve? Bom, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. E assim como o Anquises falou, tem um zilhão de temas, a gente podia passar acho que o dia falando só desse assunto. Só de desafios. Mas eu vou então escolher um, dentre tantos que a gente poderia discutir, que eu acho que é a falsa sensação de segurança. Vai muito a calhar com o que o Anquises falou, que hoje a tecnologia é muito fácil. Então, hoje, qualquer usuário, leigos ou não, né, de tecnologia, utiliza a tecnologia para fazer tudo. Né? Pagar uma conta, fazer uma encomenda. E você acha que está seguro porque está funcionando. Então, você não se preocupa com a credencial, com a senha, ou as empresas elas falam comigo não vai acontecer. Enquanto isso, né, a bandidagem está evoluindo. E, infelizmente, como tudo nessa vida, não acho que só mérito do brasileiro, né, a gente está evoluindo e amadurecendo por conta de diversos acidentes que a gente teve, né, ao longo desses últimos anos, vazamentos, ataques, empresas que perderam grandes quantias financeiras por causa desses grandes incidentes, e também normativas. Né, a hora que dói no bolso, você cria uma legislação para tomar conta disso, a maturidade ela obrigatoriamente aumenta. Infelizmente, a gente tem sido reativo, né, por causa, eu vejo que essa falsa sensação de segurança. Comigo não vai acontecer, está tudo bem comigo. Bom. Renato, vamos lá. Show, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu acho que o problema mais complicado que a gente vai ter para o resto, talvez das nossas vidas e, enfim, para sempre, é a dificuldade de acompanhar minimamente, não é nem mais acompanhar, minimamente, a evolução tecnológica. Porque uma coisa eu tenho certeza absoluta, regulamentação, legislação, a parte do direito, nós sempre teremos, cada vez mais. A Carol falou aqui já de regras, o Show brincou de responsabilidades que pesam mais para o lado daquele que tem esse front, né? Ou pelo menos tem um CNPJ, vamos chamar assim. Isso nós sempre teremos. Mas para desenvolver leis, boas práticas, jurisprudência, entender essa estrutura jurídica, é difícil você entender, sem entender minimamente, que foi o que eu usei no início, tecnologia. Então tem um gap. Sempre vai existir esse gap. Isso no ponto de vista do direito. Você falou, está aqui o advogado, então pronto. Mas tem algo pior que isso. A gente tem no direito uma obrigação, ninguém pode dizer que não conhece a lei, não sabia que isso era ilícito e fui lá e fiz. Isso não serve como desculpa, é um princípio constitucional de todos os países democráticos. Mas quem é que conhece hoje a tecnologia? Porque o que o Renato falou? Que está longe a tecnologia da compreensão jurídica e agora também do dia a dia. A Carol que citaram aqui, onde é que acontece a maior parte das fraudes? No usuário. Acontecem fraudes também dentro das nossas casas. No meu dia a dia, por exemplo, olha aqui, assim, eu nunca esperava trabalhar no escritório com 220 pessoas focadas em direito digital, como a gente chama, em proteção de dados, que eu chamo desproteção de dados. Só para vocês verem o tamanho do mercado. Dentre outros escritórios que existem, consultorias, etc. Mas eu não esperava ver, no meu dia a dia, 3 incidentes graves de segurança por semana, por exemplo. Desses 3, 2 com vulnerabilidades ou circunstâncias infantis. Quando você pergunta, mas você não sabia disso? O primeiro ponto que eu falei, o desconhecimento mesmo. O segundo, quando você pergunta, você não sabia? Eu sabia, mas eu não achei que era tão relevante. E era super relevante. Isso no direito tem um impacto direto dentro da negligência e da responsabilidade, óbvio. Então, em síntese, o que a gente tem hoje? Qual que é o cenário? Uma dificuldade de acompanhar a evolução tecnológica e fazer uma legislação próxima disso. Um segundo ponto, uma negligência um pouquinho exagerada, um pouquinho não, bem exagerada, que traz uma série de responsabilidades com previsões legais específicas e que as multas vão começar a cada vez ficarem mais intensas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, falando em proteção de dados, vai começar o mês que vem a aplicar as multas. Mas nós já temos mais de 2.000 processos decididos envolvendo proteção de dados. Processos judiciais, sem multa administrativa da ANPD. Como contornar esse desafio? É a pergunta do Show. Mas eu vou só aproveitar que talvez, deixo aqui no ar para a gente debater, será que aqueles que estão, né, no ED, que desenvolvem tecnologia, que têm esse conhecimento mais próximo, no tempo mais próximo do real, será que eles não poderiam ajudar
os legisladores, ou mesmo alguma coisa relacionada à autorregulação, regulada, para diminuir esse gap? Será que o caminho talvez não seja por aí? Deixo no ar. Vamos lá. Eu fico com a impressão que os três colocaram a pessoa como o maior desafio. Tá? O Anquise mencionou aí, né, a preocupação aí nossa, né, pessoal, com a responsabilidade com a sua vida. Né? Eu acho que vocês também falaram muito e colocaram uma pessoa no centro. Tá? Então, acho que o nosso maior desafio são o quê? Nós. São as pessoas. Não é a tecnologia. Tá? Você falou da desigualdade entre, né, as empresas e os adversários digitais, mas, em essência, falamos a mesma coisa aqui. Né? Da dificuldade da conscientização das pessoas, que, no fundo, todo mundo aqui sabe é o elo mais frágil, né, nesse tema de segurança cibernética. Eu acho legal isso. A gente não combinou, não. Tá? A gente não combinou nada disso, mas, para mim, tem tudo a ver com o movimento. Né? Se eu for tirar aqui do movimento, do objetivo que a gente quer discutir, que é falar do tema, que é compartilhar, né, informações, experiências, desafios que todo mundo enfrenta, eu acho que a gente está um pouco endereçando isso. Mas, como a gente está falando também de inovação, aí eu queria escutar um pouco de vocês. Tá? A gente está vivendo um mundo cada vez mais digital, inovações acontecem em ciclos cada vez menores. Na visão de vocês, na experiência de cada um, aonde que as novas tecnologias estão surgindo vão apoiar justamente para endereçar esse problema? Para endereçar o problema das empresas, das pessoas, em relação à sua vida digital, em relação aí à proteção de tudo aquilo que é relevante, de todos os ativos físicos ou virtuais que uma empresa ou que nós, como indivíduos, temos. O que você acha, Anquise? Vou começar com você de novo aqui. De novo, pensei que já passar para outra. Não é você. Está do meu lado. Conta aí um pouco. Próxima vez Você está na guerra, Anquise. Próxima vez você está na outra ponta. Mas é uma ótima pergunta, assim, porque, de verdade, a gente tem bastante inovação no mercado, sem dúvida. Eu trabalho na área de segurança há mais de 20 anos, né? Assim, quase 30 já. Né? Assim, eu sou da época que o Dr. Renato já era advogado, já trabalhava com isso. Né? Mas a gente está no mercado há bastante tempo. Né? A Carol ainda é uma criança, né? Não conta. Né? Eu tinha até cabelo já. Mas o que eu vejo é que assim, a gente evoluiu muito do ponto de vista de ferramentas e tecnologias. Né? Antigamente, eu nos 2000, mais ou menos, quando eu também já trabalhava em segurança, para fazer segurança a gente precisava ter um firewall na rede e um antivírus na máquina. Né? O PIC está aqui, ele vendia antivírus nessa época. Né? E hoje não. Hoje, não estou falando o nome do meu empregador, tá? Mas só no computador de uma empresa, de um banco digital que eu conheço, no computador dos funcionários, tem pelo menos umas 5, 6 ou 7 ferramentas de segurança, né? Para fazer a segurança do ambiente. Ou seja, a gente aumentou muito em complexidade o parque tecnológico que a gente precisa para garantir a segurança das empresas. Então, ao mesmo tempo que eu vejo novas ferramentas, novos conceitos de ferramentas surgindo, eu vejo uma dificuldade do ponto de vista da empresa, né, do usuário final, de lidar com esse tantão de ferramentas que tem. Então, eu já vejo a indústria se movimentando nesse sentido, e eu coloco isso como um desafio, a gente conseguir consolidar essas ferramentas para até facilitar o trabalho de proteção das empresas, porque hoje o investimento tecnológico em pessoas, né, que você tem que ter para mexer nessas tecnologias, para garantir uma proteção básica para as empresas, é muito grande. E uma empresa média ou pequena tem grande dificuldade de ter acesso a essa tecnologia por conta de custo, né? Então, eu coloco como desafio justamente essa questão aí da consolidação das ferramentas para facilitar, né, e tornar mais amigável. E puxo um pouquinho do que a gente já falou na rodada passada, como a gente tem uma dificuldade aí nas pessoas, né, eu também estou vendo, inclusive, fintechs surgindo aqui no Brasil, fintechs não, né, startups, né, surgindo no Brasil, focadas na parte de educação e conscientização aí de usuários. Eu acho que também é um mercado que a gente precisa trabalhar bastante. Você acha que nesse campo da educação tem muita coisa nova acontecendo, tem muita inovação acontecendo? Tem e precisa de mais. Tá, joia. Carol, vamos falar um pouco aí sobre identidade. Vamos lá. Acho que talvez um dos grandes desafios, né, no setor
é a gestão da identidade, credenciais. Se fala muito aí. O que está acontecendo de novo nessa área, nesse setor? Onde é que está a inovação aí? Tá, a gente não precisa ir muito longe, todo mundo acompanhou, né, a pandemia, e tudo foi muito para o digital. Então, hoje a gente faz muita coisa pelo celular, hoje a gente faz supermercado, consulta médica, e cada vez vai fazer mais. Né? Como se falou desde a abertura do evento, as techs, né, fintechs, edtechs, healthtechs. Então, cada vez mais o mundo está se digitalizando e tudo está se tornando uma identidade digital. Então, eu tenho a minha identidade da Carolina, que se autentica em vários sistemas, e não são só as pessoas, as coisas também são identidades. Então, o problema está ficando cada vez maior. E eu, falando um pouquinho de tecnologia, eu trabalho em fornecedores, acho que desde o início da minha carreira, eu sempre fui fornecedora. E a gente vê que as tecnologias elas estão cada vez mais fascinantes, né? Eu já trabalhei com identidade no passado, acabei de entrar numa empresa que trabalha com identidade, e cada vez que eu vejo uma novidade aparecendo, é incrível o que pode ser feito no que diz respeito à tecnologia, né? Então, as soluções estão muito modernas para acompanhar esse mundo moderno. Mas a gente vê investimentos, né? O próprio Anquises trabalha no que seria um cliente, né? Uma empresa do mercado financeiro. Investe-se muito em tecnologia, investe-se também em capacitação, mas a gente vê que, às vezes, o usuário tem quantas tecnologias na máquina? Você falou? 5, 7? Eu perdi a conta. As últimas que eu contei, acho que eram 8. Então, 8 soluções de endpoint, mas a pessoa levanta para ir ao toalete e deixa a máquina logada. E essa pessoa, às vezes, é a pessoa que faz contas a pagar e está com o banco logado. O que adianta eu ter 8 tecnologias, sendo que tem algum espertinho lá na empresa que senta na cadeira desse funcionário e faz alguma ação maliciosa? Né? Não tem como impedir. Então, tem tanta inovação para proteger identidades de pessoas, identidades de coisas. Fala-se muito de passwordless, ou seja, todo mundo não consegue mais gravar password, cada vez são mais complexos. Hoje tem N formas, utilizando até inteligência artificial, machine learning, para você fazer autenticações sem utilizar o password, com N outras formas de te identificar a máquina, seu comportamento. E, mesmo assim, não tem como você proteger algumas ações. Só que aí já até saindo um pouco da pergunta, enquanto vocês não se conscientizar o usuário ou se conscientizar as empresas de que existem falhas que não precisam de tecnologia para serem tratadas, né, a gente nunca vai conseguir evoluir. Obrigado, Carol. Renato, eu vejo muita reclamação e muita preocupação em digitalizar e, ao mesmo tempo, se preocupar com as possíveis multas, né, com o que pode acontecer. E aí, como é que fica? Esse mundo de inovação que toda hora está aí, aparecendo com coisas novas, como é que a gente pode, de certa forma, ter um mundo que coopera, né, e ter assim, a inovação não sendo bloqueada ou impedida pelo medo do que pode vir, quando a gente fala aí das regulações e das possíveis multas? Como é que dá para lidar com esses dois temas aí? Olha, Uchoa, eu gostaria que as empresas tivessem mais medo. Isso seria saudável, saudável. Principalmente no âmbito das startups, das pequenas empresas. E eu lembro que, até questão de inovação, só fazendo um pequeno parênteses, porque é recente, o Demi Guettico, presidente do Comitê Gestor, estava com ele num painel, e ele lembrou uma passagem de um livro, que eu não me lembro o nome, mas ele citou até Salomão, Provérbios de Salomão na Bíblia. Salomão dizia que embaixo do sol não tem nada de diferente. E ele fez o link com inovação, dizendo que inovação, na verdade, é a repetição de algo que já foi inventado. Na hora eu fiz o link com o Second Life. Second Life hoje metaverso. Então nós temos talvez uma esperança nesse ponto. Quando me perguntam, principalmente na área de startups, o que eu devo observar, além do aspecto jurídico? Eu digo, será que a sua solução já não aconteceu em algum momento da história? Porque agora nós tivemos um aprimoramento, um novo momento, inclusive. Esse novo momento, muitas vezes, que define o sucesso, né, ou o insucesso de um novo negócio, de uma startup. Mas a primeira coisa, quando a gente fala em novidade ou em revisitação, dependendo do conceito, a primeira coisa que vem, olha, eu quero achar um jeito para que isso dê certo e não quero barreiras jurídicas. Não quero falar com o chato do advogado. E o advogado de tecnologia, hoje, do digital, ele não pode, principalmente de inovação, ele não pode chegar e dizer,
Você não pode fazer isso. Você tem que dizer, se você fizer isso, a consequência é esta, e os caminhos para eventual gestão são esses. Você quer correr o risco? Porque aquele gap, aquela questão do tempo, ela faz a diferença e pode ser que nesse tempo de um processo, de uma investigação, por exemplo, você prospere e consiga obter até fundos para que você possa pagar multas ou fazer acordos, por exemplo, se não tiver nenhum reflexo criminal ou uma responsabilidade mais intensa. Então, é quase que um processo, eu não vou chamar de adivinhação, mas de uma gestão futurística com um certo grau de previsibilidade do ponto de vista legal. Você citou, e é inevitável a gente não deixar de falar de proteção de dados, do uso de dados, né? Qualquer negócio hoje, principalmente startups, negócios inovadores, né, Kizzy? Você estava lembrando da época do Shot the Sheriff, né, que a gente fazia palestra bebendo, né, cerveja, depois outras coisas, etc., e terminava com várias ideias boas, né? Isso 20, 30 anos atrás. Mas hoje, nesse processo todo, nesse brainstorming, o que você não pode deixar de lado? Essa preocupação com os dados. Isso é inevitável. Muitas vezes eu digo o seguinte, olha, veja o que está acontecendo na Europa, daqui um ano e meio, isso vai ser replicado aqui. Uma startup hoje que vai usar dados pessoais tem que se preocupar com o LGPD, com Lei Geral de Proteção de Dados, até por uma regra de compliance, até por uma exigência do investidor. Isso hoje é natural. Se você não tem controles, não tem privacy by design, privacy by default, você não vai receber investimento, pelo menos investimento sério. Então, dentro desse universo inovador, a gente procura trazer essa conscientização jurídica, porque isso pode ou aniquilar o teu negócio, ou trazer o sucesso pleno para o seu negócio para aqueles que têm um mínimo de conformidade, o mínimo. Eu lembro de um caso, de dois casos que eu tive. E não é, um era startup e outro não era startup. Vou usar esse maior. Imagine, e olha que interessante, imagine uma aquisição de uma empresa que o patrimônio dela é um banco de dados. E um valor muito expressivo. Contrato perfeito. 100 páginas, tudo foi pensado. Só faltaram 2 questões. Só 2. E isso gerou um prejuízo enorme para o negócio. Primeira questão. A gestão daquele banco de dados pós-aquisição. E o segundo. Para fazer essa gestão, eu preciso do quê? De sistemas. Eu preciso de softwares. Isso não foi previsto. A adquirente, quando foi fazer essa gestão, o que ela descobriu? Anquises Carol, que aquele banco não era compatível com os seus sistemas. Só funcionava no sistema legado da empresa que foi adquirida. Qual foi a solução? Vamos alugar o sistema da empresa que eu comprei, que em tese não existe mais, está lá só um CNPJ. Então vamos pagar mais alguns milhões até que eu consiga desenvolver algo que seja compatível. São essas nuances que são relevantes. O direito, ele funciona para todos. Mas hoje a técnica, esses detalhes tecnológicos, fazem toda a diferença. Eu citei o compliance aqui, né, na inovação. Porque eu sei que as startups é difícil. Estamos aqui numa incubadora, enfim, na Distrito. O começo é muito duro. Existem soluções jurídicas hoje para todas as empresas, com todos os projetos, formas de pagamento, etc., para todo mundo. Mas se eu puder ajudar com alguma coisa, a minha contribuição é o seguinte, não esqueçam dessa parte legal, dessa parte do que é possível ou não é possível, dessa gestão. Seja porque o Renato está falando, seja porque o investidor vai pedir. Então, a gente tem um cenário diferente hoje, show. Muito obrigado. Eu vou continuar com você. Tá? A gente vai mudar um pouco de tema, que é sobre colaboração. A gente está falando aqui de desafios da segurança cibernética no país e a importância da colaboração. Tá? A pergunta agora é, vocês acham que no Brasil existe uma colaboração? Existe? Realmente funciona? Isso está acontecendo ou isso é só PowerPoint? Ou isso é só uma ideia, mas na prática não acontece? Vou começar com você. Sei que você fala com muitas empresas, está falando de direito digital. Como é que funciona na sua visão? Isso está acontecendo e qual a relevância e a importância da colaboração quando a gente fala de segurança cibernética,
e desse novo mundo digital aí? João, você tem hoje a colaboração voluntária ou a colaboração forçada. Vamos chamar assim, né? Se é que existe. A voluntária. Vamos trazer aqui associações, pensadores, desenvolvedores, aqueles que se preocupam com algum tópico. Empresas que podem competir ou não competir, mas que têm como foco, por exemplo, Febraban, como foco um bem comum. Há colaboração? Há. Algumas iniciativas são positivas, porém, nós não temos uma potência ainda no Brasil nessa linha, como acontece em outros países. Por exemplo, colaboração legislativa, que é um problema que eu vejo todos os dias. Procuro falar o máximo possível, mas são raras as iniciativas nessa linha. Então sai uma lei, Marco Civil da Internet, ou LGPD, ou mesmo a Lei 12737, agora o 154A do Código Penal, a lei que tipifica a conduta da invasão. Nossa, mas não poderia ter saído uma lei desse, tem isso aqui de errado, tem aquilo. O marco de inteligência artificial vai fechar muito, não vai? Vamos fazer igual na Europa? Como pode? Aquele deputado não pensou nisso, só quer interesse, etc, etc, etc. A gente vai identificar e verificar quem participou, quem colaborou. 3, 4, 5 associações. Então, falta, desse ponto de vista legal, mais união, mais foco e mais perspectiva. Está melhorando? Está melhorando. Mas talvez até para o distrito deixa essa ideia aqui. Nós temos hoje um marco geral de startups, que é incompleto, e nós temos aí várias outras leis que chegarão para completar esse incompleto. Então, nesse ponto da voluntária, nós temos esse gap. Colaboração forçada. Existem situações em que eu posso ter obrigações legais que me impõem o dever de buscar algo mais forte, buscar uma solução técnica mais eficiente, por exemplo, ou mesmo atender a ordens judiciais para certas circunstâncias. Eu deixei aquela pergunta no início, que eu vou linkar agora com essa segunda questão. Se o mercado não se une, e aí a colaboração forçada, a união para a sobrevivência, as consequências já são conhecidas. Então, se o Renato falou aqui que a tecnologia vem muito rápido, a legislação demora mais. Perdão, mas nós precisamos de leis. Como é que a gente vai diminuir esse gap? Então, aqueles que desenvolvem, que fabricam, né, que estão na frente de tudo isso, plataformas, por exemplo, enfim, grandes players, desenvolvedores, whatever, por que eles já não começam a desenvolver? A gente chama de boas práticas, né? Mas eu diria iniciativas específicas, técnicas, até comandos legais, que possam minimamente acompanhar essa tecnologia. É claro que isso, chamado de autorregulação, vai atender interesses próprios, é natural, mas isso pode servir para ser aprimorado também. E para tentar minimizar esse atendimento em prol dessas iniciativas, por que não a Europa está fazendo isso? Um terceiro vai supervisionar essas melhores práticas, entre aspas, neutro, que não é o Estado. Isso acontece muito em cloud na Europa. E, a partir daí, com essa supervisão, verificação, teste, discussão, etc., essas boas práticas, né, que podem ser submetidas ao Estado, às autoridades, que, por sua vez, verificarão, estudarão e homologarão isso oficialmente. Com isso, a gente diminui esse gap. E esse é um exemplo de colaboração, entre aspas, forçada. A LGPD é um mecanismo de forçar colaboração, porque eu tenho que abrir, né, o incidente, eu tenho que abrir, né, a falha que ocorreu, a ameaça. De certa forma, existe ali uma certa obrigação de se compartilhar informações, né? Indiretamente. É o 50 seguinte da LGPD, que a gente chama de autorregulação regulada. Isso tem uma previsão legal. Então, essas melhores práticas, esses mecanismos, esses procedimentos, têm previsão legal na LGPD. Tá bom. Deixa eu perguntar para o Anquises aqui. Anquises, Threat Intel, isso acontece mesmo? Isso é verdade? A gente tem hoje mecanismos, ferramentas, feeds de informação que te ajudam no seu trabalho? Você colabora dentro do seu setor ou até mesmo entre setores? O que é mito, o que é realidade quando a gente fala de Threat Intel no Brasil?
Isso. Quando a gente fala em inteligência e ameaças, né, o Threat Intel, a gente está falando muito associado à colaboração, que é você receber informações do mercado e dos seus pares sobre as principais ameaças para que a gente possa se preparar preventivamente, né? E isso é muito comum, mas também é um desafio muito grande, porque tem dois aspectos. Primeiro que assim existem diversos feeds, diversos meios de receber isso daí, seja através de informações públicas, ou de parceiros, ou de fornecedores. E aí a gente tem dificuldade de conseguir selecionar e tirar coisas duplicadas e realmente transformar isso numa informação útil, né, para o dia a dia. Mas existe outro desafio também, que é o seguinte, é você realmente conseguir informações dos seus pares, porque o mesmo ransomware que ataca a empresa da esquina, ele pode atacar a sua empresa. Então, por que a gente não aproveita a oportunidade e aprende com a empresa da esquina, que já sofreu aquele ataque, que teve a dificuldade de identificar e reagir? Mas ela né? fala? A empresa da esquina aí conta que eu vou para chegar. você? Então, ela não fala. Né? E esse é um grande problema que a gente tem. Existem vários grupos no mercado, setoriais ou relacionados a grupos realmente de pessoas conhecidas que trocam informações. Então, o Alexandre está aqui na plateia, ele sabe muito bem que a própria Febraban ela tem grupos, né, entre os bancos para trocar informações. Mas o que eu já ouvi de alguns colegas é que em vários desses grupos você tem mais pessoas querendo ouvir, né, do que realmente passar a informação. Então, tem um terceiro tipo de colaboração, além dos dois que o Dr. Renato falou, né, que é a colaboração espontânea, a forçada e a unidirecional. Eu só quero chupar a informação, mas eu não quero compartilhar. Se eu chamo isso de colaboração. Né? É uma colaboração, né, meio errada. E o lado criminoso, por outro lado, colabora absurdamente. Então, quando algum criminoso descobre uma vulnerabilidade em algum sistema, algum aplicativo, algum banco, algum e-commerce, ele já compartilha com os colegas e todo mundo começa a fazer fraude direcionado naquela vítima que está mais fácil. Quando um novo tipo de tecnologia é implementada no malware, num vírus, num ransomware, os outros começam a usar essa tecnologia também e dá certo, né? Então a gente vê que do lado do cybercriminoso existe muita colaboração. Só que do lado das empresas a gente tem essa dificuldade, que ainda eu acho que é muito cultural. As pessoas têm medo de compartilhar suas dores, né, com os seus colegas, até para ajudar os colegas e ter um grupo de ajuda. Né? Eu acho que uma das coisas aí do movimento, um dos objetivos e da visão que a gente tem aí é tentar melhorar um pouco isso. Né? Nem que seja discussão sobre a necessidade de uma real colaboração. A gente fica vendo aí até que para colaborar não dá para ser também grupo de amigo no WhatsApp discutindo aí ou tomando uma cerveja. Também tem seu valor. Mas eu queria, assim, como é que a gente realmente implanta uma estrutura de colaboração estruturada, onde eu tenho a informação sendo distribuída de uma forma onde máquinas possam ajudar as pessoas. A gente está falando aí realmente de, né, taxonomia, ontologia, até protocolos que permitam essa colaboração. Isso é legal, isso tem sido desenvolvido bastante nos últimos anos bem recentes, né? Protocolos, ferramentas para fazer isso. Isso já existe um arsenal bem legal e que a cada dia está amadurecendo mais. Mas acho que ainda a gente ainda peca do lado do Mas ainda estamos muito, né, informal. Então é isso. Acho que as pessoas ainda têm medo de colaborar. As pessoas do lado que está se defendendo. Eu tive uma experiência engraçada, que depois que terminou as Olimpíadas aqui, eu passei um tempo no Japão. E a única coisa que o pessoal que estava envolvido lá no Tóquio 2020 queria saber do Rio era como é que foi segurança cibernética. Não queria saber mais de nada. E agora imagina, né, do ponto de vista cultural, o que é um japonês assumir que foi atacado. Ele se mata, né, antes dele assumir e publicar isso. Carol, qual que é a sua visão sobre isso? Sobre colaboração, Threat Intel? Onde é que a gente está nisso aí? Estamos realmente engateando só? Eu acho que pelo menos engatinhando, porque como o Dr. Renato falou, tem melhorado, né? Colaboração não só no mundo jurídico, mas também no mundo de cibersegurança tem melhorado. Eu lembro que alguns anos atrás a gente até falava do ego do CISO, né? Porque era aquela panelinha que não deixava ninguém entrar e ficava só entre eles. Talvez por ter mudado as gerações de CISOs, né? Tem mudado um pouco essa cultura, mas ainda precisa sim promover a colaboração. Eu acho genial esse projeto de vocês. Porque é o que o Anquises falou. Se eu fui atacada,
os meus vizinhos também podem ser atacados. Então, por que não colaborar? Se na vida real, na vida física, eu sou assaltada e conto para os meus vizinhos, gente, cuidado com o que aconteceu comigo, eu não me sinto exposta do tipo, nossa, que irresponsável, eu deixei na minha casa, foi assaltada. Porque não é assim no mundo digital. Eu vejo que, pelo menos, os bancos, pelo menos ouvi que é assim que funciona, talvez não seja o melhor dos mundos ainda, mas que os bancos ainda trocam alguma informação em relação a ataques, às ameaças, para que eles se protejam, porque um grande ataque direcionado ao Bradesco vai ser direcionado ao Itaú, vai ser direcionado ao Santander. Então, vamos trocar figurinha para a gente se proteger, porque seremos as próximas vítimas. E curioso que eu vim do mundo de cloud, né? Eu sempre trabalhei com cibersegurança, mas eu estava trabalhando com segurança de nuvem. E quando a gente fala de nuvem, fala-se muito com um time de desenvolvimento, né? Programadores. E é um pessoal que vem muito do que eles chamam de comunidade. E o nome já diz tudo. É um pessoal que colabora, que troca ideia, tem muito do open source, então é muito do software livre. E aí, como perde um pouco do apelo comercial, parece que o pessoal colabora mais. E eu via que é real isso. O pessoal conversa, troca ideia, empresas concorrentes tiram o crachá, sentam junto e conversam. Quando você vai para o mundo de cibersegurança, ainda tem aquela restrição de eu não vou contar, porque eu vou me mostrar muito vulnerável. E eu gosto muito de fazer uma analogia à saúde, né? A cibersegurança, cuidar da cibersegurança, né? Cuidar da nossa infraestrutura, dos nossos dados, é mais ou menos como cuidar da saúde. E a gente viu a importância do coletivo numa pandemia que a gente viveu. Né? Então, de uma forma até forçada, né? Colaboração forçada, como o doutor falou, começou-se a forçar você a ser testado. Se você tem Covid, você tem que avisar e fazer sua quarentena ou fazer seu tratamento. Porque você contaminado, você poderia contaminar outros. Ou você contaminado assintomático, pior ainda. Então, começou a ter essa questão do coletivo e a gente se cuidar um ao outro. Espera aí, você está sem máscara, você... Né? Então, isso é importante também na cibersegurança, porque é a mesma coisa. A hora que todos somos envolvidos e todos nos tornamos responsáveis, aí a gente consegue amadurecer. Maravilha. E o show? Vamos lá. Olha que interessante. Você pode ser obrigado a contar, a revelar. Você colocou isso no início um pouquinho de forma bem sutil. Então, na Lei Geral de Proteção de Dados, quando você sofre um vazamento, um incidente envolvendo proteção de dados, você pode ter que revelar isso às autoridades, especialmente a NPD, e pode, eventualmente, ter que comunicar isso ao público também. Claro que você não vai comunicar os detalhes que envolvam o seu negócio, os seus segredos, etc. Mas, muitas vezes, a lei vai trazer essa obrigação e, no caso de não atendimento a esse comando, a essa determinação, podem ser aplicadas várias multas, várias sanções, até, dependendo da natureza dos dados, a sanção pior que tem, que é 2% do faturamento ou 50 milhões de reais. Eu lembrei aquela história na colaboração, quando o sujeito chega, vai para o médico, para o advogado, olha, é o seguinte, eu tenho uma pequena dúvida, porque um amigo meu teve um problema, assim, né? Na verdade é com ele, né? Um amigo, meu primo, etc. O que eu falo para ele, né? Não sei o quê. Às vezes a gente tem que usar esses disfarces até para não expor, e até, dependendo daquilo que for revelado, até por força da proteção e obrigação legal, eu tenho que realmente ter alguns disfarces. A gente fala aí, usar a criptografia, né? Fazer a pseudonimização e daí por diante. Maravilha. Eu acho que a gente concorda aqui, né, da importância da colaboração. Né? Acho que não tem ninguém aqui que vá discordar disso. E dessa colaboração, de novo, eu vou insistir numa colaboração estruturada. Né? Tomar um chopp, trocar um papo com um amigo é legal, mas o que a gente quer promover, inclusive o movimento tem esse objetivo, é a gente falar de Threat Intel de uma forma, tá, mais estruturada. A gente vem discutindo internamente como fazer isso. Confesso que ainda não sabemos, mas a gente vai, em breve, propor alguma coisa aqui para esse grupo que se juntar a nós, para a gente ver o que a gente pode fazer. Tá? Eu sei que é um tema sensível, compartilhar, né, incidentes, compartilhar problemas, não é fácil para ninguém, tá? Mas a gente acha que é fundamental, né, para as nossas empresas, para todos. Então, o movimento traz isso aí. Está faltando aí pouco tempo para a gente encerrar, eu passaria aqui um tempo. Talvez o João, desculpe, tinha uma ideia agora aqui, talvez usando aquela própria estrutura dos canais anônimos de denúncia, que tem previsão legal nas leis anticorrupção, SOX, etc., talvez usar isso para estimular essa colaboração, essa divulgação. Você não vai ser identificado, mas relate aqui o seu ataque
isso seja tratado depois também de forma sigilosa. Talvez atraia. Não sei, uma ideia. Não, vamos ver, tem muita coisa acontecendo, tá? A gente fala de stick taxi, né, como um protocolo para colaborar, né? Quando a gente fala de ontologia e taxonomia, todo o trabalho lá que o MITRE está fazendo, né, o CVEs, o pessoal que é de segurança sabe disso, né? Como identificar, descrever vulnerabilidade, como descrever e dar para ela uma relevância, um score. Tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que a gente tem que difundir mais. Obviamente, os especialistas sabem do que eu estou falando, mas tem muita empresa que não sabe. Tá? E essas ferramentas que estão surgindo de Threat Intel, que aí é a sua arma ali do front, tem que estar mais acessível para mais empresas. Tá? Então, eu acho que assim, a gente está chegando no final aqui, e eu quero terminar uma brincadeira. Vamos brincar aqui de Inception, né? Todo mundo lembra do filme, né? Do Inception, né? Vamos lá. Se vocês tivessem a capacidade de plantar uma ideia na cabeça de todos os CISOs do mundo, tá? Vocês acabaram de descobrir a fórmula para fazer isso. Tá? O que você plantava ali na cabeça de todo executivo de segurança cibernética desse planeta? Eu vou começar com a Carol, que você vai falar que eu estou pegando o seu pé. Carol, vou começar contigo aí, vai lá. Eu tô que nem um Kids, eu queria plantar um monte de coisa, não vou poder, planta não. Uma só, porque tá tem bom. 5 minutos, já me falaram ali que... Serei breve, então, porque nós 4 gostamos de falar, né? Eu acho que o conceito do que o bom é inimigo do ótimo. Não, é o ótimo inimigo do bom, é isso? O ótimo é inimigo do bom, perdão. Porque eu vejo tanta gente preocupada com tanta coisa, investindo ou tentando defender investimentos milionários e pensando em contratar gente, formar equipe, e, às vezes, o básico não é feito. O Anquises falou no comecinho da frase da abertura dele sobre fazer o arroz com feijão. E a gente vê que não se faz, né? As ferramentas estão com funcionalidades, assim, parece filme de ficção científica, o que hoje você vê que os fabricantes podem fazer de defesa para o seu ambiente, e com facilidade. Mas o básico não é feito. As pessoas ainda levantam para ir no banheiro e deixam a máquina deslogada. As pessoas mandam o cartão de crédito, tira a foto do cartão, fala assim, paga com o meu cartão, tira a foto frente e verso e manda pelo WhatsApp. Então, não é só culpa do usuário, é culpa de todos, né? A responsabilidade é de todos. Então, a empresa fala, não tenho como investir em segurança. Dá para fazer segurança com quase nada de investimento. Acho que é a questão do bom senso, fazer o mínimo, né, antes feito que perfeito. Então, isso seria o que eu plantaria na cabeça de algumas pessoas. Vai lá, Renato, o que um advogado de direito digital plantaria na cabeça de todo CISO? Tem um curso de pós-graduação de 426 horas, né, que a gente pode pensar alguma coisa. Mas, olha só, procurar um especialista. Carol falou que você pode investir em segurança com quase nada. A maior parte das pessoas não imagina isso. Então, isso tem que ser plantado, tem que ser divulgado, sem dúvida. Eu ia falar 3. Vou reforçar. Advogado em uma semente. 3. Vou reforçar essa semente. Bom, lá nos cursos que eu leciono, tem 2 coisas que eu adoro fazer. Eu já dei uma palhinha aí. Então, vamos colocar 5. O seu eu já coloquei 4. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou emendar aqui. Se você não... Tá certo. Ele Peço vai pedir licença. um habeas data Me dá para ele licença. poder falar. Você vai colocar 5 ideias Bem na cabeça rapidinho. dele? Posso, pessoal? Posso. Vai lá, coloca Olha aí. 5, Então, vai. Assembleia soberana, provou Decidiu democracia. que pode ser 5 ideias. Então, se você não investir, não opere. Essa é a segunda. Não opere. Não quero, mesmo sendo de graça. Então, você está fora do mercado. Porque, senão, terceiro, você será responsabilizado. Seu terceiro, tá? Você, empresa, e, pessoalmente, muitas pessoas... Por exemplo, DPO, todo mundo pergunta, pode ser responsabilizado civilmente? Pode. Renato, mas não está na LGPD, mas está no artigo 1011 e 1016 do Código Civil. Dê uma olhada. Está escrito ali. Né? Eu fui negligente? Você, é que na prática é mais difícil, mas eu posso ser responsabilizado. Eu não ativei um protocolo de segurança óbvio, vocês falaram do óbvio. Eu vou ser demitido por justa causa e posso ser condenado a pagar todos os prejuízos. Não vou ter dinheiro, mas vou ser condenado. Vou ficar lá, sendo executado o resto da vida. Esse foi o terceiro. Quarto, troquem o conceito de segurança da informação para insegurança da informação para ajudar a fazer gestão. Então, tudo é inseguro, regra, default, né? E, por fim, para
dar o tiro de misericórdia, não existe também proteção de dados por consequência. Então, tudo é desproteção de dados e eu vou conseguir fazer uma gestão melhor. Acabou de falar de Zero Trust, né? Acho que... Obrigado, Renato. 5. Mas, Anquises, vamos lá. Eu tenho 8. 8. Tá bom, eu falei para todo mundo que era Posso 1. falar mais 7, então? Você abriu o precedente. Não, tá bom, né? abriu o precedente. Pode falar, vai com as suas 8 aí. Vou falar só uma. Inclusive, é um assunto que a gente não abordou ainda nessa conversa, mas essa seria a minha mensagem para deixar agora para gerações futuras de gestores, né? A gente falou muito também de inovação, de pessoas, tal, e existe um problema muito grave na área de segurança e na área de tecnologia em geral, que é a falta de profissionais, né? Então, não adianta a gente investir em ferramenta, lançar startups, empresas novas, você não tem um profissional formado, né, capacitado para alimentar essas empresas. E hoje, assim, não existe um único gestor de segurança no mercado. Eu desafio alguém a achar um que não tem uma vaga aberta há pelo menos uns 4, 5, 6 meses e não consegue preencher essa vaga, devido à grande falta de profissionais no mercado. Então, a mensagem que eu quero deixar para os gestores aí, aqui também, é que a gente precisa investir na diversidade de pessoas no mercado de tecnologia e de segurança. O mercado de tecnologia e de segurança é predominantemente masculino branco, entendeu? Você não vê diversidade. E assim, hoje mesmo eu estava vendo uma estatística, não vou lembrar de quem é, mas que a gente precisaria, para suprir essa falta de profissionais de segurança, aumentar em 50% a quantidade de profissionais, porque a gente não tem profissional suficiente. A falta de profissionais já é na faixa de centenas de milhares de profissionais por país, né? Nem no mundo todo, né? E a única forma que a gente tem de resolver isso, a médio prazo, não é nem a curto prazo, é trazer diversidade, é trazer mais mulheres, né? Trazer mais pessoas de outras cores, trazer pessoas com PCD, trazer pessoas de todas as idades para trabalhar na área. E é bizarro, assim, você vai num evento de segurança, semana passada teve um evento enorme de segurança e tinha fila no banheiro masculino. Né? Você vai numa balada, num jogo de futebol, você vai em qualquer lugar do seu dia a dia, tem fila no banheiro feminino, mas evento de segurança tem fila no... O feminino estava tranquilo. Tem fila no banheiro feminino. Mas aqui está bem diverso, hein? Aqui está bem diverso. Sim, mas a gente tem que trazer essa diversidade para o mercado e é o desafio que eu deixei para os gestores, investir nas novas gerações, trazer diversidade. E já existem várias comunidades focadas em trazer mais mulheres para a tecnologia e para a segurança, e vamos investir nisso. Maravilha. Falando nisso, ontem uma amiga minha, uma grande amiga, super competente, Suzana, acabou de deixar um grande conglomerado de saúde da área de TI, de gerência para cima, e falou, Renato, se você conhecer alguém, então eu estou aqui aproveitando o ambiente, se alguém precisar de uma eu assino embaixo. A Suzana, eu depois mando os dados pessoais, gente, só encriptados. Olha só, eu vou fechar agora, mas eu vou pegar um pouco a carona do que você falou e de uma experiência nossa da Cisco. A gente está com um programa aí de cybereducação, tá, em parceria com o Networking Academy da Cisco, que é um treinamento introdutório, é para colocar profissional entrando nesse setor. A gente já formou 3.500 alunos jovens que não são do setor, mas deixa eu falar um comentário aqui. Eu estava dando uma entrevista sobre isso e me perguntaram sobre esse profissional de segurança, que eu acho que é um profissional extremamente capacitado, que precisa conhecer de diversos domínios tecnológicos, você sabe disso. É de sistema operacional, é de software, é de API, é nuvem, é rede, é endpoint, é identidade. Ou seja, não é um profissional fácil de ser construído. E esse aluno que faz um curso, que está querendo entrar nesse mundo, ele quer oportunidade para começar. Então, eu vou pegar aí o gancho do que você falou, para quem estiver ouvindo, e aí, se eu fosse colocar uma coisa na cabeça dos CISOs, pegando aí o seu gancho, dê oportunidade para pessoas entrarem nesse setor. Não adianta, meu amigo, você não vai pegar um super expert, analista, investigador, que conhece tudo e porque você está precisando dele. Você precisa ajudar a formar esse profissional, que ele é hands-on, ele precisa ter conhecimento de muita coisa, não é fácil, e se ele nunca tiver uma oportunidade para ter o primeiro emprego no setor, nem que seja para te ajudar, Anquises, olha, cuida só daquele feed ali, mas dá uma oportunidade para esse jovem. São 3.500 formados,
Já entraram algo em torno de 15 mil, 20 mil, nem todos formaram, obviamente, até porque muito desiste pela dificuldade. Mas se a gente não der também oportunidade para essa garotada que quer entrar aí, eles nunca vão ser profissionais, porque se não começar, não chega lá. Tá? Gente, acabou nosso tempo, adoraria ficar aqui horas. Renato, muito obrigado. Carol, Anquises, muito obrigado. E a gente encerra aqui o primeiro painel do nosso evento do Movimento Cybertech.